Olá, eu sou Eduarda, discente de Engenharia Civil e também membro do PET Engenharias. Hoje eu vim falar com vocês aqui sobre capacidade de carga de fundações superficiais, que é um assunto da disciplina de Fundações 1. Inicialmente, eu gosto de começar relembrando o que são fundações superficiais, para a gente saber onde está entrando. Então, segundo a NBR 6122, fundação superficial, que também pode ser chamada de fundação rasa ou fundação direta, ela é aquela que tem que as pressões elas vão se distribuir sobre a base da fundação. Por que é importante a gente lembrar disso? Porque a diferença, né, entre a fundação superficial e a fundação profunda é justamente essa questão de distribuição de pressões, porque na profunda a pressão é distribuída tanto pela base quanto pelas suas laterais, né? Então vamos fixar aqui que fundação superficial é aquela que as pressões são distribuídas sobre a base da fundação. E também a profundidade de assentamento em relação ao terreno adjacente é inferior a 2 vezes a menor dimensão da fundação. Então, é importante lembrar isso também para diferenciarmos. Como a gente sabe também, né, fundação superficial, ela pode ser dividida, ela tem 3 tipos. Ela tem o tipo bloco, tipo sapata e tipo radier. As fundações blocos, segundo a NBR também, são elementos de fundação superficial de concreto, dimensionado de modo que as tensões de tração nele produzidas possam ser resistidas pelo concreto sem a necessidade de armadura. O que mais vai destacar aqui é principalmente essa questão aqui de sem necessidade de armadura, que é o que vai praticamente diferenciá-la das sapatas. A fundação do tipo sapata, ela é aquela elemento de fundação superficial de concreto armado, dimensionado de modo que as tensões de tração nele produzidas não sejam resistidas pelo concreto, mas sim pelo emprego da armadura. Então, a gente sabe que a sapata ela vai ter armadura e tudo mais, né? Tipo sapata. Já a tipo radier, ela é um elemento de fundação superficial que abrange todos os pilares da obra ou carregamento distribuídos. Pronto. Então, tendo um resuminho aqui de fundações superficiais, agora a gente vai entrar mesmo no assunto de capacidade de carga destas fundações. Mas primeiro, o que é capacidade de carga, né? Então, capacidade de carga, ela é representada por esse símbolozinho aqui, ela é o cálculo da carga que provoca a ruptura do solo sobre essas fundações. Então, a capacidade de cargas ela vai depender das dimensões do elemento de fundação, da profundidade de assentamento, das características do solo e dentre outros fatores, né? Agora, vamos ver aqui o comportamento de uma sapata sob carga vertical. Vamos supor que a gente tem aqui uma sapata com base B e que ela está sofrendo carregamentos aqui em sua superfície, né? Ela está sofrendo carregamentos verticais. Então, para chegar a esse processo de ruptura, o solo, né, essa pata, eles vão passar por um processo, eles vão passar por fases. Então, a gente tem aqui a fase 1, que é a fase elástica, onde tem pequenos valores de cargas, né, tem pequenas cargas aqui distribuídas, então, consequentemente, os recalques serão proporcionais e reversíveis. A quantidade de carga que tiver aqui vai ser a quantidade que vai recalcar, sendo que esse recalque nesta fase 1, ou fase elástica, ele ainda é reversível, ainda não chegou à sua ruptura. Na fase 2, que é a fase plástica, o estado plástico ele aparece inicialmente junto às bordas da fundação. Então, a ruptura ela vai começar a se mostrar aqui nas bordas da fundação. Isso ocorre porque as cargas são maiores que um determinado valor crítico. Logo, terá um recalque continuado, o recalque ele vai ser constante, ele não vai poder se reverter, então ele será irreversível. Então, aqui a gente já chegou, né, na fase depois da fase crítica, né? Já chegamos na fase crítica, no caso. E depois a gente vai para a fase 3, né? O solo chega na fase 3, que é a fase de ruptura, que é quando a velocidade de recalque cresce continuamente até que ocorre a ruptura do solo.
essa ruptura ocorreu pois a fundação atingiu seu limite de resistência, que é a capacidade de carga. Então, vai ser essa fase 3 aqui que vai ser estudada. Vai ser esse valor de capacidade de carga, desse limite de resistência, que a gente vai estudar aqui. Então, como a gente já sabe que nós vamos estudar rupturas, a gente precisa saber quais são os tipos de rupturas que existem, quais são os mecanismos de ruptura. Então, a gente tem aqui 3 rupturas encontradas: a ruptura generalizada, a ruptura localizada e a ruptura por puncionamento. A ruptura localizada é uma ruptura brusca e catastrófica, ou seja, ela não é muito previsível não. Ela ocorre principalmente em solos mais rígidos, que são areias compactas, argila rija e argila dura. É importante a gente aprender isso aqui, decorar em qual solo que ocorre, porque a gente vai precisar para calcular a capacidade de carga. Então, sabido isso, a gente tem aqui o gráficozinho. O gráfico da ruptura generalizada é quando ela realmente tem essa ruptura brusca. Ela está acontecendo aqui, acontecendo quando do nada ela tende a se verticalizar aqui, tem essa ruptura. Nesse ponto aqui, ó, ocorreu, do nada veio a curva, ela não seguiu o padrão, né? Ela foi para uma maneira mais brusca aqui. A gente tem também a ruptura localizada. Ela é bem definida apenas imediatamente abaixo da fundação. Ela ocorre em areia mediana compacta e argilas médias. Então aqui a gente vê que ela é bem definida, né? E ela tende aqui a se verticalizar, ó. Tende a uma verticalização. A ruptura por puncionamento ocorre em grandes deformações e é de difícil observação. Ela ocorre principalmente em areia fofa, areia pouco compacta e argila mole. E o gráfico que representa essa ruptura é justamente esse aqui, ele é mais constante, né? Então, o que é importante a gente saber aqui é qual solo tem qual ruptura. Por exemplo, uma areia compacta, ela vai ter uma ruptura generalizada. Isso é importante a gente já saber de cara. Assim como uma argila mole, ela vai ter uma ruptura por puncionamento. Então, essas partes que estão aqui em vermelho é de extrema importância para os nossos cálculos. Sabendo o tipo de ruptura, a gente vai saber quais são os métodos que a gente vai utilizar para encontrar a capacidade de carga. E eu trouxe aqui os métodos teóricos, representados principalmente pelo método de Terzaghi. Terzaghi, né, ele foi o primeiro autor a apresentar fórmulas para o cálculo de capacidade de carga das fundações superficiais e também profundas. A teoria de Terzaghi, ela tem como hipóteses, então na hora que a gente vai fazendo os cálculos, a gente sabe que nós estamos levando em consideração essas 4 hipóteses aqui citadas, que a gente usa esse método Terzaghi, ele é usado em sapatas corridas, ou seja, aquelas sapatas que têm um comprimento muito maior que a largura. Então, o comprimento ele tem que ser maior que 5 vezes a base, por exemplo. A segunda hipótese é que a profundidade de assentamento é inferior à largura da sapata. Então, aqui, né? A terceira hipótese é que a gente vai desprezar a resistência ao cisalhamento da camada de solo situada acima da cota de apoio da sapata. Substitui essa camada de espessura H e peso específico γ por uma sobrecarga Q. Essa sobrecarga ela vai ser justamente a multiplicação do peso específico pela espessura. E a quarta hipótese é que o solo, sob a base da sapata, ele vai ser compacto ou rijo, né? Uma areia compacta, uma argila rija, que tem, consequentemente, uma ruptura generalizada. Então, o método Terzaghi, ele vai servir para a ruptura generalizada. Entretanto, vocês vão ver adiante que a gente tem algumas adaptações nas fórmulas para atender também aos outros tipos de rupturas. Então, a capacidade de carga do solo, considerando a ruptura generalizada e sapata corrida, a gente tem aqui, né, uma sapata,
ele vai seguir essa fórmula aqui, onde a capacidade de carga ela vai ser uma soma desse parênteses aqui que representa a coesão, esse que representa a sobrecarga e esse que vai representar o atrito. Então, a capacidade de carga ela vai ser a coesão do solo vezes um fator de carga para a ruptura geral e vezes um fator de forma, mais a sobrecarga vezes o seu fator de carga mais o seu fator, vezes o seu fator de forma, mais 0,5 vezes a menor dimensão da sapata, vezes o peso específico, vezes o seu fator de carga, vezes o seu fator de forma. Então, basicamente aqui, essa fórmula aqui, ela vai ser a fórmula que a gente vai encontrar na nossa capacidade de carga. Então, a partir disso, a gente sabe que a gente já consegue criar um roteiro a partir disso para a gente resolver uma questão, por exemplo. É importante ressaltar também que quando a sapata for corrida, esse fator de forma aqui, ele vai ser igual a 1. Então, esse fator de forma, ele vai servir principalmente para as outras sapatas, do tipo retangular, quadrado e afins. Como eu falei, a gente pode já criar um roteiro. O primeiro passo, que eu gosto de seguir esses 6 passos, é a maneira que eu gosto de seguir para encontrar minha capacidade de carga. Então, o primeiro passo que eu uso é definir o meu tipo de ruptura. Então, eu tenho que saber se é uma ruptura generalizada, se é uma ruptura por posicionamento, se é uma ruptura intermediária. E eu sei que esse tipo de ruptura, ele vai ser descoberto, ele vai ser definido a partir do meu tipo de solo. Então, por isso que é importante já ter em mente toda essa relação, né? Depois eu venho para os meus fatores de capacidade de carga. Que quem são os meus fatores de carga? Fatores de capacidade de carga vai ser os meus N's. Então, eu descubro ele, depois eu vou para os meus fatores de forma, descubro meus fatores de forma aqui, depois eu consigo definir os meus parâmetros do solo, que aí eu já descubro a minha coesão, já descubro o meu peso específico do solo. Então, uma observação interessante a ser feita é que para argilas, para areias, a gente sabe que a coesão dela é 0 e ela vai ter um ângulo de atrito razoável. Para argilas vai ser ao contrário, ela vai ter o ângulo de atrito dela igual a 0 e a coesão dela razoável. E a gente sabe também que se o ângulo de atrito for 0, o meu fator de capacidade de carga aqui, que depende do peso específico, que depende do atrito, ele também vai ser 0. Então, já zera isso aqui. Mas, enfim, por hora, o importante de lembrar lá da matéria de solos é que a areia tem coesão 0 e a argila vai ter o meu ângulo de atrito 0 também. Então, a gente já descobriu isso tudo aqui que está em vermelho. Agora, falta o quê? Precisa descobrir a sobrecarga. A sobrecarga, que é esse Qzinho aqui. Aí não fica faltando o B, já é a menor dimensão da nossa sapata. Então, não fica faltando mais nenhum dessas incógnitas aqui para a gente descobrir a capacidade de carga. Então, é só substituir todos os valores encontrados nos passos anteriores no 6º passo, que é para a definição da capacidade de carga. Então, vamos lá. Primeiro passo já está lá naquele slide anterior, onde definimos quais são os tipos de ruptura de acordo com o solo. Então, agora a gente vai definir o fator de carga para a ruptura geral, que é o NC, NQ e NY. Terzagh, ele montou aqui nessa tabela. Então, a gente vai relacionar o ângulo de atrito, assim que a gente bater o olho, né, a gente vai saber o ângulo de atrito, e descobrir a capacidade de carga. Eu gosto bastante de usar o de Vesic, que também é relacionado com o ângulo de atrito. Então, é só relacionar aqui, se o meu ângulo de atrito for 0, a gente já descobre o NC, que é 5,14, o NQ e o N-gama, que vai ser 1 e 0, respectivamente. E para descobrir a capacidade de carga, é
Basicamente é assim, olhando a tabela, pega o ângulo e relaciona aqui. A gente tem esse até o 25 aqui. E aqui eu trouxe até o ângulo igual a 50 para descobrir os outros fatores, né? Então, feito o segundo passo, a gente vai para o terceiro, que é descobrir os fatores corretivos, ou seja, os fatores de forma, porque nem sempre as sapatas elas serão corridas, nem sempre elas vão ser corridas. Então, a fórmula, ela pede que tenha algum fator ali para corrigir isso, para que a gente consiga usar em sapata quadrada, sapata circular, sapata retangular. Então, é para isso que serve os meus SQ, SC e S gama aqui, que são os fatores de forma, né? Aí, TESAG, ele disponibiliza essa tabela aqui, que a gente pode relacionar com essa. Eu gosto, mais uma vez, da Diversic, que eu calculo realmente o meu SC, o meu SQ e o meu S gama, de acordo com a forma da sapata, que se ela for retangular, cada um vai calcular de uma forma. Também, mais uma vez, ele depende do ângulo de atrito. E se for circular ou quadrada, a gente aplica essas fórmulas aqui também. Descoberto, então a gente já descobriu o fator de capacidade de carga, já descobrimos o fator de forma também. Então agora a gente vai, descobrir os parâmetros do solo. Quais são os parâmetros do solo que a gente precisa para descobrir a capacidade de carga? A gente precisa da coesão, quando ela for diferente de zero. A gente precisa do ângulo de atrito, também quando ele for diferente de zero. A gente precisa calcular. E a gente precisa do peso específico do solo. Então, para a gente descobrir a coesão, quando ela for não drenada, Teixeira e Godoy, ele sugere que a gente utilize essa fórmula aqui, que a coesão vai ser igual a 10 vezes o nosso NSPT. E para a gente descobrir o ângulo de atrito, quando ele não for zero, né? Godoy, ele sugere que utilize essa fórmula aqui, 28 graus mais 0,4 NSPT, e Teixeira, ele sugere que a gente utilize essa fórmula aqui, raiz de 20 NSPT mais 15. Então, a gente vê que a coesão, ela está ligada ao nosso valor do NSPT. Então, todo parâmetro tem a sua correlação, né? Agora, para descobrir o peso específico, ele é tabelado. Eu trouxe aqui as duas tabelas. Tem a tabela para argila e tem a tabela para solo arenoso. Então, a gente vai ver de acordo com o tipo do solo. Por exemplo, se a argila ela for média, a gente tem aqui o peso específico 17. Se a argila for dura, a gente vai ter o peso aqui 21, ou também pode relacionar com o NSPT. Mas normalmente a gente estabelece essa relação de acordo com a consistência, que a gente já sabe lá desde o início para descobrir a ruptura também. O tipo de ruptura. Para solos arenosos, da mesma forma. A gente vê a compacidade, se ela é fofa, medianamente compacta, muito compacta, e a gente vê aqui o peso específico para areia seca e para areia saturada. Então, é só seguir essas tabelas. Quando a gente tiver que relacionar o nosso ângulo de atrito com a coesão, quando a gente já tem tanto o ângulo de atrito quanto a coesão e a gente ainda não sabe qual tipo de ruptura, porque, por exemplo, se vier que é um silt, por exemplo, numa questão, vamos dizer assim, se vier que é o silt, você não sabe qual tipo que ele é, então você só vai relacionando com a tabela aqui. Se a coesão do silt, por exemplo, for 50, vamos dizer, e o ângulo de atrito dele é 20, a gente já sabe que ele vai dar aqui em uma ruptura geral. Então, a gente calcula a partir dos parâmetros de ruptura geral. O quarto passo é definir a sobrecarga, que é o que está nos faltando da equação. Então, a gente vai multiplicar o peso específico pela profundidade de assentamento da nossa sapata. E depois, é só encaixar tudo que a gente já descobriu nesta fórmula aqui.
com o tanto de questões que a gente fizer, essa fórmula já vai ficar na nossa cabeça, então não vai ser um problema. Ela não vai ser um problema. A gente já descobriu tudo isso para a ruptura geral, né? Só que nem sempre o nosso tipo de ruptura vai vir geral. Se, por exemplo, vier uma argila mole, a gente vai ter uma ruptura por puncionamento. Então, a gente precisa dar algumas modificadas, algumas incrementadas nessa nossa equação geral aqui, que é exatamente dessa forma aqui. Quando a ruptura for por puncionamento, que são em areias fofas ou argila mole, Terzaghi propõe a utilização da mesma equação de ruptura geral, mas efetua uma redução empírica nos parâmetros de resistência do solo, na coesão e no ângulo de atrito, da seguinte forma. A nossa coesão agora, quando a ruptura for por puncionamento, ela vai ser igual a 2/3 da coesão normal. E o nosso ângulo de atrito aqui, a tangente do nosso ângulo de atrito, ela vai ser igual a 2/3 da tangente do nosso ângulo de atrito normal. Então, é só encaixar na fórmula que dá certo. Então, a gente sabe também que é interessante utilizar os fatores de capacidade de carga, os que estão com essa aspazinha aqui, o NC, o NQ e o N-gama, lá que já está tabelado. Então, a gente vai substituir na equação esses valores modificados. Se for uma ruptura intermediária, por exemplo, que são areias medianamente compactas e argilas médias, a gente também vai alterar, vai modificar um pouquinho a coesão, que ela vai ser igual a 5/6 da coesão normal, e o N, a gente vai fazer o N normal mais o N linhazinha, dividido por 2 e só encaixa na fórmula mais uma vez. Então, a gente tem que entender também que, para a gente calcular a capacidade de carga, vai ter muita influência da água, porque a água ela vai interferir ali no peso específico do solo, então algumas coisas também precisam ser adaptadas. Então, a presença de água altera o peso específico do solo de acordo com a profundidade do nível de água em relação ao terreno. Então, a gente vai ter dois casos. Esse primeiro caso é quando o nível da água está localizado acima da base da fundação. Né? Aqui é a base e o nível de água está aqui. Então, a gente precisa descobrir a sobrecarga real. Então, a sobrecarga ela vai ser igual ao gama, é lambda. Eu não sei se eu estou falando errado, mas enfim, a gente vai ter o peso específico da água, peso específico do solo seco, vezes A, porque aqui ainda não está submergido, né? Então, a gente pega o peso específico seco, vezes o Azinho aqui, que é a profundidade que está seca também, e o peso específico que está submerso, que no caso vai ser o seco, menos 10. O peso específico menos 10 vezes o que está submergido, né? O que está em contato com a água, que vai ser justamente o D, menos essa parte aqui, esse Azinho aqui. Então, o que está com água é essa parte, D menos A. Então, o nosso Q, ele ficará dessa forma e a gente inclui ele, o valor que a gente encontrar aqui, a gente inclui na nossa fórmula geral. E a gente tem que entender também que esse peso específico aqui, ele vai ser em contato com a água. Então, ele é o peso seco do solo seco menos 10. Pronto, a gente já modificou a equação, simples e fácil. A gente tem também o caso 2, que é quando o nível de água está localizado a uma profundidade abaixo da parte inferior da fundação. O valor de Q será igual ao peso específico vezes a profundidade. O valor do peso específico no terceiro termo da equação deve ser substituído por... Então, a gente sabe que o Q ele vai ser o peso específico vezes
o Azinho, que é a parte que já está aqui, da base até o nível de água, a parte que está seca. E esse novo lambda, ele vai atender a essa equação aqui. Então, a gente só faz essas modificações e altera na fórmula. Essa fórmula aqui, inicial, ela é para quando o nível da água ele está rente. Ele está rente à base da fundação. Pronto, então agora a gente também precisa entender um pouco sobre capacidade de carga em solos estratificados. Porque quando a gente tem apenas um solo, é muito fácil, é muito simples. Mas quando a gente tem solos não homogêneos, a gente tem dois tipos de solos ali. Como por exemplo aqui, que a gente tem uma areia compacta e a gente tem uma argila. Então o que é que a gente faz? São dois tipos de solos diferentes. Então, a gente vai calcular duas vezes, vamos dizer assim, já estou dando spoiler aqui. Mas é isso. Um solo estratificado basicamente é um solo não homogêneo. Então a profundidade de assentamento do solo 1 ele vai ser até a base da sapata. E a profundidade de assentamento do solo 2 ele vai ser do início até o início de onde começa o seu solo, né? Para solos estratificados, é importante a gente lembrar um pouquinho também sobre bulbo de tensões. Então, para cada tipo de sapata, a gente vai ter um bulbo de tensões diferentes. Um bulbo de tensão diferente, vai ser calculado de forma diferente. Para uma sapata quadrada ou circular, o bulbo de tensões vai ser igual a 2B. Para uma sapata retangular, 3B. Corrida, 4B. Por que isso é importante? Porque a gente vai precisar fazer verificações. Então, para a sapata ao lado, por exemplo, a gente sabe que ela é uma sapata quadrada, porque o B e o L são igual a 3. Então, a gente pega essa fórmula aqui do bulbo de tensões para sapata quadrada, que vai dar 6 metros. Então, a gente tem que dividir ele em duas partes, né? A gente divide ele em duas partes aqui, porque ele não se encaixa totalmente no primeiro solo. Então, da base da sapata até chegar no segundo solo, dá 4 metros. Né? A gente consegue dar 4 metros, então a gente considera isso A. E para completar os 6 metros, a gente considera B, que é os 2 metros. Então, somando A com B, dá o nosso bulbo de tensões. Para resolver a capacidade de carga em solos estratificados em solos não homogêneos, primeiro, a gente determina a capacidade de carga considerando apenas a primeira camada. Então, a gente descobre a capacidade de carga para o primeiro solo. Depois, a gente estima a capacidade de carga para uma sapata fictícia apoiada no topo da segunda camada. Aí, o que é que a gente precisa entender? Que no solo com quando tivermos dois tipos de solo, o solo que estiver embaixo, ou seja, o nosso solo 2, ele tem que ter uma maior resistência, né? O solo que estiver aqui embaixo, ele tem que ter uma maior resistência para ele suportar esse solo 1 aqui, né? Então, a relação é basicamente essa. A gente precisa que o solo 2 ele seja maior, solo 2, ele seja maior que o solo 1 para ele aguentar a barreira, né? Para ele aguentar ali as tensões. Então, se a resistência do solo 1 ela for menor, se a capacidade de carga do solo 1 for menor que a capacidade de carga do solo 2, ok. A gente para a conta e já considera que a nossa capacidade de carga vai ser igual à capacidade de carga que a gente descobriu lá no solo 1. Mas se não der ok, né? Se a capacidade de carga do solo 1 for maior que a do solo 2, então é necessário a gente obter a média ponderada dos dois valores dentro do bulbo de tensões. Então, por isso que eu disse que é importante a gente saber o bulbo de tensões. Então, a gente tem aqui essa fórmula, a gente aplica nessa fórmula para descobrir a capacidade de carga do solo média, né? Média ponderada do solo 1 e 2. E a gente tem aqui o Azinho e o Bzinho. O A é o que estiver
o que der para se encaixar dentro do solo 1 e o B é o restante que vai se encaixar no solo 2. Em seguida, a gente vai verificar se não haveria antes a ruptura da segunda camada, na iminência de essa pata aplicar esse valor de tensão. Aí a gente calcula a parcela propagada dessa tensão até o topo da segunda camada, que vai ser o nosso delta, e depois comparamos o delta com a nossa capacidade de carga descoberta do solo 2. Então a gente aplica os valores nessa fórmula e se ele der menor que a capacidade de carga do solo 2, ok, né? Aí a gente pega que a capacidade de carga vai ser igual à nossa média. Caso o nosso delta ele der maior, não atender essa condição aqui, né? Se ele der maior que a capacidade de carga descoberta do solo 2, a gente aplica essa fórmula e consideraremos que a capacidade de carga vai ser essa aqui. Então, é tudo questão de análise e de ir relacionando essa questão de o que é maior, o que é menor. Dependendo, vai parar rápido, né? Dependendo, pode ser que a gente já pare aqui, né? Quando atender. Se não, a gente vai até o final e chega nessa capacidade de carga aqui. Então, para a capacidade de cargas normais em solos estratificados, a teoria toda já foi dada, já foi entendida, assim eu espero. E no próximo vídeo eu vou trazer resolução de questões para que essas informações elas fiquem ainda mais claras. Então eu espero você lá no próximo vídeo, que eu vou resolver questões muito massas, questões de prova e questões com um nível mais avançado também. Então eu espero você lá para a gente responder essa questão, as questões que virão juntos e que tudo que eu falei nesse vídeo fique mais claro para você. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!